Muito boa tarde a todos. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social divulgou hoje as estatísticas dos homicídios referentes ao mês de agosto. De acordo com os números oficiais, em Fortaleza, houve redução de 38% nos crimes violentos, letais e intencionais, os CVLIs, em relação ao mesmo mês do ano passado. Os CVLIs abrangem os homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios, o roubo seguido de morte. Em todo o estado, a queda dos assassinatos foi de 18%. São diminuições consideráveis, tendo em vista que a meta estabelecida pela Secretaria de Segurança é de apenas 6% de redução. Devido a uma distância tão elevada entre a meta e o resultado alcançado, é que atribui-se a uma suposta pacificação ordenada pelas facções criminosas que atuam nos presídios do estado. Mas não vamos aqui subtrair o mérito do governo Camilo Santana, não. É a gestão estadual que priorizou o combate à violência e vem alcançando, segundo números oficiais, as mais significativas reduções na prática do pior crime que se pode cometer contra um ser humano, o crime de morte. Mas pode haver uma maneira de estimar se os resultados altamente positivos decorrem também da suposta ordem dos criminosos. Há cartazes na periferia ameaçando de morte os que roubarem a comunidade. Já mostrei aqui várias vezes. E vários desses cartazes em diversos locais. Se roubar aqui, morre. Se roubar a comunidade, morre. Há cartazes dessa forma. Uma ameaça clara, evidente, uma ameaça que parte, não se sabe de quem, contra ladrões que roubam a comunidade. Se o número de assaltos experimentar tão significativa redução, vai ser difícil acreditar que o que ocorreu com os homicídios é fruto tão somente do Ceará Pacífico. Forçosamente, talvez, tenhamos que admitir que os bandidos, da maneira deles, também contribuíram com a diminuição desses crimes. Agora são 17 horas e 33 minutos na Grande Fortaleza e atenção para os destaques do programa de hoje. Ceará teve agosto menos violento nos últimos 5 anos. O governador Camilo Santana falou sobre os dados e sobre o que ainda precisa ser feito pela segurança no estado. Nós vamos ter agora, dia 25, as provas para mais 4.200 homens da Polícia Militar. Vamos chamar agora, final de outubro, mais uma turma da Polícia Civil. Chamamos os peritos, mais servidores da PEFOS. Portanto, é um esforço grande para que a gente possa, vamos entregar até o final do ano quase mais de 350 viaturas para reforçar os equipamentos da segurança pública do estado. Morador de rua tem corpo esfacelado por trem no bairro de Fátima. Ele vivia mais por aqui. Pernoitava, às vezes a gente encontrava ele de madrugada, caminhando. Era um morador de rua que não trazia nenhum perigo para a sociedade, não. Ele não fazia mal a ninguém, não. Ainda no bairro de Fátima, bandidos fazem arrastão em clínica. Funcionários e clientes viveram momentos de terror. 2 homens chegaram em uma moto, estacionaram, entraram na clínica e anunciaram um assalto. Eles levaram pertences dos clientes que estavam na sala de espera. 2 homens foram presos, 3 adolescentes apreendidos com carro roubado na BR-116, na Aerolândia. Com o grupo foi apreendido o veículo e um revólver calibre 38. O flagrante foi realizado aqui no 30º Distrito Policial, por ser a delegacia plantonista, já que a prisão foi realizada durante um feriado. Clonagem de veículos, 50 casos já foram registrados só esse ano. O número é maior que a soma das ocorrências dos anos de 2014 e 2015. Desde 2009, o Detran Ceará tem uma comissão permanente para resolver problemas com clonagens. O mesmo não acontece na maioria dos Detrans do Brasil. Isso porque muitos entendem que esse tipo de problema só deve ser resolvido pela polícia. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar mais um Rota 22. O Ceará teve o mês de agosto menos violento dos últimos 5 anos.
segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, segundo os números apresentados pela Secretaria de Segurança. Essas estatísticas, os números absolutos, o Ceará teve 291 crimes violentos, letais e intencionais no mês passado. Isso engloba homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios. Tecnicamente, a Secretaria chama de CVLI, crime violento, letal e intencional. O governador Camilo Santana falou sobre a redução e o que ainda precisa ser feito para melhorar a segurança do Estado. Vamos acompanhar. Foram registrados 291 crimes violentos, letais e intencionais no Ceará no mês passado, o que inclui homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios. Em 2015 foram 355, uma queda de 18%. Na comparação territorial, houve regressão de 38% no número de crimes violentos em agosto deste ano em Fortaleza, com relação ao ano passado. A região metropolitana também registrou queda de 11,7% no mesmo período. No interior norte, a diminuição foi de 23,7%. Apenas o interior sul contabilizou aumento de 21,8% na quantidade de mortes entre agosto de 2015 e o de 2016. Camilo Santana destacou as ações que estão sendo implantadas para reverter o dado negativo desta região. O interior sul ele vai desde a região de Jaguaribe até o Cariri, pegando a parte central do estado. Algumas ações elas estão sendo tomadas para a gente tentar diminuir o interior sul. Vou dar o exemplo da região de Quixadá. Quixadá, nós implantamos o raio naquela região. Para vocês terem uma ideia, nós estamos há 51 dias sem nenhum homicídio na cidade de Quixadá, onde nós estivemos enfrentando aquele problema recentemente na cidade. Então, implementamos o raio em Russas, implementamos agora recentemente o raio em Itapipoca. Agora, dia 16, vamos implementar o raio em Crateús. Estamos iniciando também a partir da experiência piloto das delegacias 24 horas no interior. Uma das razões apontadas para a violência na região sul é a defasagem de agentes de segurança. A garantia do Estado é de reforçar em breve o efetivo. Nós vamos ter agora, dia 25, as provas para mais 4.200 homens da Polícia Militar. Vamos chamar agora, final de outubro, mais uma turma da Polícia Civil. Chamamos os peritos, mais servidores da PEFOS. Portanto, é um esforço grande para que a gente possa, vamos entregar até o final do ano quase mais de 350 viaturas para reforçar os equipamentos da segurança pública do Estado. Na verdade, não importa a causa dessa redução, se é realmente só um trabalho feito pelo governador ou se tem causas externas também, outras causas. A verdade é que cada vez que a violência diminui, a população é beneficiada, a população agradece. A população agradece. Se há redução, se está havendo realmente essa redução comprovadas pelos números oficiais, a população é a maior beneficiada. Tomara, eu fico torcendo aqui que o governador Camilo Santana realmente realmente seja um marco nessa história de crimes aqui no estado do Ceará, nessa história da Secretaria de Segurança Pública. Seja o governo que dividiu a história. Antes dele, uma violência absurda e depois uma redução da violência e uma tendência sempre à redução à violência. A redução da violência, seja os homicídios, seja os assaltos também. Porque os assaltos ainda são um problema muito sério. Um problema muito sério. Não somente na periferia, mas bairros nobres de Fortaleza, as pessoas convivem com esse medo. Tomara o governo também consiga reduzir os assaltos, reduzir os crimes de assalto, artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Tomara. É claro que a gente reconhece que o trabalho do governador, o trabalho do Ceará Pacífico, que reúne diversas pastas, né, é um trabalho que deve ser acompanhado também pelo Poder Judiciário, né, por leis que possam também ser instrumentos eficientes contra a criminalidade. Tem que ter um acompanhamento de tudo isso também. Não adianta só a pasta da segurança pública, porque o problema na segurança pública é um problema cujas causas estão noutras ou pertencem a outras secretarias, na educação, a pasta da educação, não é verdade? A pasta da saúde também, Portanto, a gente fica torcendo aqui que o governo Camilo Santana realmente consiga, ao priorizar
o combate à violência e consiga realmente reduzir os índices da violência urbana. Servidores da perícia forense iniciaram hoje a Operação Perícia Legal. Os profissionais querem exercer as funções exatamente como está na lei, sem abrir espaço para nenhuma função além do recomendado. Se eles dizem isso, é porque talvez estivessem fazendo um serviço que não pertence à função deles, o que chama-se de desvio de função. Acompanhei. Na manhã desta quinta-feira, os servidores realizaram um ato em frente à sede da Perícia Forense do Ceará. O momento serviu para chamar a atenção da sociedade e do governo sobre as condições de trabalho no órgão. De acordo com o sindicato da categoria, os peritos cearenses são os que possuem os salários mais baixos do Brasil. Mas a manifestação não se baseia apenas no reajuste. Efetivo, insuficiente e condições irregulares de trabalho estão na pauta de insatisfações. A questão também da falta de condições de trabalho, poucos funcionários e também assédio moral, né? E o desvio de função. Tem se colocado aqui alguns servidores auxiliares de perito para darem deliberações, darem funções, o que é uma questão ilegal que pode inclusive anular ações judiciais futuras. Todas essas questões já foram levadas ao governo do estado, sem sucesso. Nós conversamos com o representante do governo há 4 meses e ele ouviu as nossas demandas, disse que ia fazer uma viagem, quando retornasse da viagem iria nos atender de imediato. Nós estamos há 4 meses, quase 4 meses, esperando que esse representante do governo entre em contato conosco. Como forma de protesto, os profissionais decidiram lançar uma cartilha sobre como as funções devem ser desempenhadas daqui para frente. É a Operação Perícia Legal. Existem várias situações no órgão que nos fazem trabalhar fora da legalidade. Por exemplo, as viaturas da PEFORCE hoje, ou várias viaturas do Estado, elas não estão com a documentação, com o licenciamento em dia. Então, a partir do momento que o perito circula com a viatura que está irregular, ele está cometendo irregularidade. Então, é isso que nós não vamos mais compactuar. Nós não podemos trabalhar fora da legalidade, porque a perícia tem que trabalhar dentro da legalidade, sob pena do seu trabalho ser invalidado. Rapaz, viatura com licenciamento vencido, pelo amor de Deus. Nossa produção entrou em contato aí com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, mas até o momento não houve retorno, né? A assessoria de imprensa da Secretaria ainda não nos retornou nosso pedido, saber a posição exatamente sobre esse posicionamento dos peritos que estão dizendo que fazem coisas irregulares, fazem coisas que não pertencem à função dele, por isso iniciaram a operação aí Perícia Legal, ou seja, vão fazer só o que diz respeito à função deles. Milhares de pessoas foram às ruas ontem protestar contra o presidente Michel Temer e por novas eleições, inclusive mostramos aqui no Rota aquela pequena manifestação, pequeno grupo de pessoas lá na Avenida Beira-Mar, portando faixas e cartazes, bandeiras vermelhas. Era exatamente o final dessas manifestações. A concentração foi no aterro da Praia de Iracema e terminou ali na Beira-Mar, onde aconteceu pela manhã de ontem o desfile militar. À noite foi uma manifestação por conta aí de protestos contra o presidente Michel Temer. No fim do ato houve tumulto, acompanhei. O ato teve início às 5 horas da tarde. Da Avenida Historiador Raimundo Girão, os manifestantes fizeram uma caminhada pelas ruas da Praia de Iracema. Eles gritaram palavras de ordem como "Fora Temer" e "Golpista". A insatisfação dos militantes com o atual governo estava estampada nas blusas, faixas e caras pintadas. A PM não divulgou estimativa de público, mas, segundo os organizadores, cerca de 20 mil pessoas participaram da caminhada. À tarde, o movimento aconteceu de forma pacífica e sem registro de ocorrências. À noite, PMs dispararam balas de borracha e bombas de efeito moral durante um tumulto na Praia de Iracema. Uma manifestante foi detida por desacato e levada ao 2º Distrito Policial na Aldeota. Estas imagens foram feitas por um manifestante no momento da confusão. Segundo a Polícia Militar, houve a denúncia de que os manifestantes estariam realizando depredação de patrimônio na região. Durante o tumulto, pelo menos uma pessoa foi ferida, atingida na perna por bala de borracha. Em 20 dias de campanha dos candidatos, a Justiça Eleitoral do Ceará registrou 819 denúncias de eleitores feitas através do formulário na internet, no telefone 148, Disque Eleitor, e nos próprios cartórios eleitorais em todo o estado.
O TRE esclarece que nem todas as denúncias, quando verificadas pelos fiscais da propaganda eleitoral, são consideradas procedentes. Em Fortaleza, das 168 denúncias apuradas, foram ajuizadas apenas 46 representações. A maioria, 19, diz respeito à invasão de programa do horário eleitoral destinado a outro cargo ou candidato. Caiu em 36% o número de vítimas mortas por acidente de trânsito nas rodovias estaduais. Meu Deus do céu, essa é uma notícia maravilhosa. Essa é uma notícia maravilhosa. Caiu o número de mortes nas rodovias estaduais. Mortes ocorridas por acidente de trânsito. Que é a nossa tônica, que todos os dias eu falo da questão do trânsito, do papel de cada um na redução desses acidentes, na construção de um trânsito de paz e um trânsito seguro. Os dados referentes ao mês de agosto foram divulgados pelo Detran e pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Acompanhe comigo, vamos lá. Foram 23 mortes em agosto deste ano contra 36 registradas em agosto de 2015, redução de 36,12%. No caso de óbitos de motociclistas, a queda foi ainda maior, 65,56%. 12 este ano e 27 em agosto do ano passado. Na avaliação de janeiro a agosto, em relação ao mesmo período do ano passado, também houve redução no número de vítimas fatais, 212 contra 261 mortes registradas nos 8 primeiros meses de 2015. Isso representa queda de 19%. Quanto aos motociclistas, houve queda de 18% no número de óbitos de janeiro a agosto deste ano, com 120 casos, em comparação com o mesmo período de 2015, quando ocorreram 147 mortes. O Detran considera que os índices provam a eficiência das fiscalizações da PRE nas rodovias, com mais de 20 postos fixos espalhados pelo estado, e o trabalho diário de fiscalização desenvolvido pelo Detran na região metropolitana de Fortaleza, municípios do litoral e das regiões Serrana e do Sertão. Muito bem, muito bom resultado, bons números, queda no número de acidentes, queda no número de mortes, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A gente sabe que a lei seca, chamada lei seca, na verdade é a lei de alcoolemia zero, a lei que não permite que você tome qualquer quantidade de álcool e depois pegue o carro. A lei inicialmente veio com a quantidade mínima, depois baixou mais a quantidade, agora você não pode tomar nem um copo de cerveja. Isso é bom, isso é bom. A gente sente, a gente termina pagando pelos outros, não é verdade? Mas só uma cervejinha, não tem problema e tal, nunca aconteceu. A gente termina pagando pelos outros, mas é altamente necessário. Tá aí o resultado, ó. Tá aí o resultado. Lei dura, lei rígida, lei aplicada, fiscalização aplicada, que também rendeu uma arrecadação muito grande para o Estado, porque cada vez que um motorista desse aí é flagrado, é mais de R$2.000 que ele paga. R$2.000 é só uma única multa, ainda tem, leva o carro, se não tem ninguém, né, apreende o carro, e depois o cara, para recuperar a carteira, é uma novela imensa, paga taxa de tudo quanto é jeito. Então, quer dizer, houve uma arrecadação muito grande, mas a gente fica feliz pelo resultado. 36% de redução no número de mortes nas rodovias estaduais, isso é maravilhoso. Olha, a família do estudante de engenharia Damião Braz, que morreu em um acidente de ônibus na região de Bertioga, em São Paulo, afirma que não foi procurada por ninguém até o momento para receber a indenização. O acidente aconteceu no dia 8 de junho, portanto há 3 meses, exatamente 3 meses, matou 18 estudantes, entre eles 3 cearenses. A empresa União do Litoral está tentando fazer acordos com as famílias das vítimas do acidente, com auxílio da Defensoria Pública de São Paulo. Acompanhe. O acidente aconteceu no dia 8 de junho, na rodovia Mogi-Bertioga, no litoral de São Paulo. A perícia apontou falha no sistema de freios do ônibus, que perdeu o controle após uma curva e caiu em um barranco. 17 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. A empresa União do Litoral informou através de nota que está dando apoio às famílias das vítimas. A família do estudante Damião Braz, que morreu no acidente, nos informou que até agora não recebeu nenhum tipo de comunicação, nem da empresa União do Litoral, responsável pelo veículo, e muito menos da Defensoria Pública de São Paulo.
A empresa está querendo entrar num acordo para não ir para a justiça por conta da demora, do tempo que leva para sair o resultado. Só que os advogados não aceitaram a proposta da empresa. Estão estudando ainda. A minha cunhada, o advogado não procurou ela, não teve nenhuma audiência ainda. A ela mesmo, até agora, ninguém foi lá dizer nada. Ninguém. Ela está sobrevivendo com o trabalho dela e com os aluguel das casas que meu irmão deixou. Ele tem 2 casas alugadas. Estava terminando de construir outra. Agora vamos acompanhar o trânsito ao vivo através das câmeras do Rota 22. Vamos ver agora a Avenida Aguanabi. Avenida Aguanabi, bastante movimentada. Trânsito que vai aí, o pessoal, os motoristas que se destinam, se deslocam e no sentido da BR-116, trânsito completamente congestionado. Eu sei que o sinal está parado, está fechado, mas aí o trânsito realmente é intenso. A avenida simplesmente não comporta esse número de carros. Também por quê? Porque mais à frente, lá na rotatória, está havendo a construção, que é uma obra, a construção de um viaduto, a obra da prefeitura. E aí o trânsito está complicado também por isso. Mas sempre foi assim. A Avenida Guanabi sempre foi assim. Nesse horário, o trânsito todo para um lado. Do outro lado, olha, tranquilo, quem vai para o centro da cidade, direção do centro da cidade, tranquilo, muito tranquilo a essa hora. Avenida Beira-Mar, vamos lá. Avenida Beira-Mar, trânsito também tranquilo, velocidade máxima aí 40 km por hora. Local turístico, ponto turístico de Fortaleza. Você está vendo ali a bonita ciclofaixa ali, bem estruturada, né? Ciclistas, corredores passando por ela, muito segura a ciclofaixa. Toda a ciclofaixa fosse assim. Essa realmente não é ciclofaixa não, Marcos, isso é uma ciclovia. Ciclofaixas são aquelas que são pintadas no asfalto. Essa daí é uma ciclovia, tem a divisão e tudo para as pessoas andarem de bicicleta. E divide aí com os corredores também. Trânsito tranquilo, portanto, aí na Avenida Beira-Mar, ponto turístico, um dos mais conhecidos do Ceará, se não o mais conhecido e o mais badalado do Ceará. Domingo a domingo aí tem muita festa, muita alegria, muita movimentação na Beira-Mar. É o metro quadrado mais caro também de Fortaleza, um dos, né? Agora são 17 horas e 59 minutos, início de noite desta quinta-feira e você vai ver daqui a pouquinho no Rota. Arrastão em clínica do bairro de Fátima e também no bairro de Fátima, morador de rua tem corpo esfacelado pelo trem. Daqui a pouquinho você acompanha todos os detalhes. Agora você vai ver só um trecho da matéria e volto logo depois do intervalo. Até lá. Ele vivia mais por aqui. Pernoitava, às vezes a gente encontrava ele de madrugada, caminhando. Era um morador de rua que não trazia nenhum perigo para a sociedade, não. Ele não fazia mal a ninguém, não. Olha, atenção, gente, atenção. Porque parece que há aí uma nova modalidade criminosa. No início do programa, nós falamos aqui sobre o aumento, deixa eu ver aqui, a clonagem de veículos, 50 casos só foram registrados esse ano, quer dizer, o número é maior do que a ocorrência nos anos de 2014 e 2015, quer dizer, aumentou muito o número de casos de clonagem de veículos. Parece que há uma nova modalidade. Não estão roubando mais o carro todo. Estão roubando só as placas dos carros. Sabia disso? Uma nova modalidade pode estar aí sendo praticada, uma nova modalidade criminosa. Os bandidos recebem a encomenda, tem um carro furtado lá, e recebem a encomenda para roubar a placa de outro carro. Foi o que aconteceu na tarde de hoje lá no Conjunto Ceará. Foram furtadas as placas do automóvel Fiat modelo Siena Prata. Olha só, as placas O e Q 246, que são de Fortaleza, foram levadas pelos bandidos. Os bandidos não roubaram o carro, arrancaram as placas e levaram. Já pensou isso? Já pensou? Alô, DRFVC, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. Parece que há uma nova modalidade aí criminosa. Os bandidos estão roubando as placas dos veículos. As placas. A dona do carro estava no cabeleireiro. Quando só ouviu, foi só a pancada no carro. Pá, pá, quando ela foi ver, as placas arrancadas do veículo. As duas placas. A traseira e a dianteira arrancadas. Você tem informações sobre essa placa aí? Deixa eu ver aqui, dizer novamente os números da placa aqui. É O e Q
OIQ 246, inscrição de Fortaleza. OIQ 246, inscrição de Fortaleza. Se você tem informação sobre essa placa, aí se o bandido jogou fora, que eu acho muito difícil, você liga aí para o 190. É claro que a família já foi à delegacia, já registrou o BO, porque certamente essa placa é para colocar no outro carro clonado. Certamente essa família aí, esse carro, o proprietário desse carro, já está nesse momento com o carro clonado. Aí vem multas, é um protocolo, você tem que ir na delegacia, cada vez que vem a multa, tem que ir na delegacia registrar um BO. Será que pode trocar o número da placa do carro? Não sei, tem que ver no Detran se pode trocar a placa do carro, continuar com o mesmo carro e trocar a placa do carro. Não sei se pode, não sei se isso pode. Mas, de qualquer maneira, a gente chama a atenção aí das autoridades policiais, dos delegados de polícia, há uma nova modalidade criminosa. Os bandidos roubando somente as placas dos veículos. Olha, a população, o pessoal ligou agora a produção do Rota pedindo à prefeitura para mudar a iluminação da rua Senador Carlos Gereissati, no bairro Jardim das Oliveiras, que é a iluminação antiga, e elas querem agora aquela iluminação mais nova, mais clara, parece que é a Mercúrio, parece que a iluminação, as luzes da Mercúrio. E por conta de quê? Por conta dos assaltos são constantes, aquelas luzes são mais apagadas e eles querem uma iluminação melhor. Aí está feito então o apelo dos moradores da rua Carlos Gereissati, no bairro Jardim das Oliveiras. O corpo de um morador de rua foi encontrado esfacelado sobre os trilhos da via férrea do bairro de Fátima. O homem, identificado apenas como Kleber, era usuário de drogas, mas segundo a comunidade não mexia com ninguém, não era um perigo para ninguém, não incomodava ninguém, fazia mal somente a ele mesmo com o uso de drogas. A polícia trabalha com duas linhas de investigação. A primeira de que ele pode ter sido atropelado após cair sobre os trilhos, talvez sob efeito de drogas, talvez, como o pessoal diz, noiado, sob efeito de drogas, não viu a aproximação do trem e foi atropelado pelo trem. A outra, pior ainda, pode ter sido morto e depois jogado lá, uma forma aí de esconder o crime, esconder o homicídio. A polícia está investigando. A reportagem de Brenda Albuquerque, vamos ver agora, acompanhe. Rabecão da perícia forense, viatura da polícia militar acionados aqui para a rua Bartolomeu de Guzmão, no bairro de Fátima, na manhã desta quinta-feira. Isso porque o corpo de um homem foi encontrado sob os trilhos aqui da rua. O corpo se trata de um homem chamado Kleber, de aproximadamente 34 anos. De acordo com informações repassadas pelos populares e pela polícia militar, Kleber era morador de rua e costumava ficar aqui pela área dos trilhos, era bastante conhecido pela comunidade. Nesta quinta, os moradores se depararam com essa situação. O corpo de Kleber sob os trilhos, completamente esfacelado. Como vocês podem perceber, uma área de aproximadamente 100 metros de extensão foi isolada pela PM, isso porque há partes do corpo de Kleber espalhadas sob o trilho. Uma situação realmente complicada e que choca quem passa por aqui. A principal suspeita é de que Kleber tenha praticado o chamado surf sob o trem, situação bastante perigosa e que pode terminar com finais trágicos como este. A gente vai conversar agora com o seu Francisco Lourival Mendes, que já é morador aqui no bairro há quase 30 anos. Seu Francisco, então, o Kleber é conhecido aqui da comunidade, não é? É conhecido. Ele vivia mais por aqui. Pernoitava, às vezes a gente encontrava ele na madrugada, caminhando. Era um morador de rua que não trazia nenhum perigo para a sociedade, não. Ele não fazia mal a ninguém, não. Eu mesmo cansei de, às vezes aqui e lá, eu dava uma colaboração a ele, porque ele não fazia mal a ninguém, não roubava. Agora ele bebia muito. Ele vivia na rua e bebia muito. Era alcoólatra. E não tinha costume de surfar, não era costume dele andar em trem, não. Mas dessa vez eu não sei o que foi que deu nele, resolveu pegar o trem e aconteceu essa tragédia aí. Ele costumava ficar sempre por aqui, perto dos trilhos, então, né? Costumava ficar aqui na beira do trilho, aqui na Borges de Melo. Ele trafegava por aqui, vivia mais por aqui. Todos os dias ele estava aqui. São Francisco, é muito comum as pessoas aqui da comunidade surfarem nos trens. O senhor já presenciou essa situação aqui? Já, muitos. Daqui da comunidade não, mas de outras comunidades a gente vê passar surfando em cima do trem. Aconteceu várias mortes aqui mesmo. Cansei de presenciar pessoas mortas porque vão surfar no trem e findo caindo e o trem é muito pesado, né? Aí dá nessas fatalidades aí. Acaba tendo o mesmo fim que o Kleber, né? O mesmo fim trágico.
Então, muito obrigada pelas informações. É essa a situação que a gente presencia aqui na rua Bartolomeu Guzmão, no bairro de Fátima, né? O corpo do Kleber, um morador de rua, que foi encontrado hoje pela manhã em cima dos trilhos, né? A população e nem a polícia ainda sabe o que realmente aconteceu, se Kleber dormiu sob os trilhos ou se ele realmente surfou em cima de um trem e acabou caindo e vindo a falecer. Muitos moradores aqui do local vendo essa situação e realmente presenciando essa barbaridade que aconteceu aqui no bairro de Fátima. Moradores de rua, né, são pessoas que muitas vezes desistiram da vida. Desistiram da vida. Tive contato com alguns moradores, tive uma reunião com a irmã Inês. A irmã Inês faz um trabalho de acompanhamento, de generosidade, de caridade com os moradores. E ela me convidou para a reunião, fui para a reunião. E eu fiquei pasmo, realmente admirado, porque eu vi histórias que eu não pensei que fosse possível. Porque eu tinha a ideia de que o morador de rua é aquela pessoa abandonada, aquela pessoa que foi abandonada pela família, ou que sofreu uma grande perda e não conseguiu se recuperar, desistiu da vida. Mas há casos de moradores de rua que vão para a rua, que não querem fazer absolutamente nada, por opção. Por opção. Um deles lá se levantou e disse que estava morando nas ruas e conheceu o país inteiro como morador de rua por opção. Viajou para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tudo de graça. De graça, como morador de rua. Mas é a exceção. A maioria dos casos realmente são pessoas fracas de espírito e que se entregaram, que desistiram. A vida é cheia de sucessos e fracassos, altos e baixos. É preciso que a cada momento que você tenha um problema, um fracasso na sua vida, uma derrota, uma coisa que você interpreta como derrota, você levante a cabeça e tente de novo. E tente mais uma vez. Aquela música de Raul Seixas, né? Tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, Nunca desista, nunca desista. Os moradores de rua geralmente são pessoas que desistiram. Abandonadas pela sociedade, vivem à margem da sociedade e, lamentavelmente, encontram na droga, seja na bebida ou na droga ilícita, ou nas duas, na droga ilícita, como o crack e a maconha, encontram um subterfúgio, uma fuga da própria vida. Isso é lamentável. E o fim trágico para alguns deles, como esse rapaz. As principais informações sobre o trânsito na capital cearense, as notícias de última hora, você acompanha agora comigo no Giro pelas Ruas, direto do Estúdio 4 da TV Diário, Larissa Leal. Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Agora uma boa notícia. Os preços das hortaliças em agosto, se comparados aos praticados durante o mês de julho na Ceasa, apresentaram redução. Dos 20 itens analisados no setor pelo Sistema de Informação de Mercado da Ceasa, 12 apresentaram quedas nos preços, o que corresponde ao total de 60%. Um dos produtos que mais se destacaram foram a vagem, com menos 20,3%, o couve-flor com menos 18%, o repolho híbrido com menos 14,4% e o alho roxo com menos 14%. Você que está saindo de casa este momento ou saindo do trabalho, vamos acompanhar a movimentação de alguns trechos da nossa capital. A gente começa pela Avenida Dom Luiz, como a gente pode observar, um trânsito aí bastante movimentado. E para finalizar, nós vamos direto para a BR-116, o trânsito aí também está bastante movimentado, os motoristas estão enfrentando um pouco de lentidão ao trafegar na BR-116. A Universidade Estadual do Ceará inaugura amanhã o Hospital Veterinário Professor Silvio Barbosa Cardoso, que deve ser um dos maiores do Norte e Nordeste. A instituição vai oferecer uma série de serviços como atendimento clínico veterinário, aplicação de vacinas, exames, internações, cirurgias, UTI, entre outras coisas mais. E o Giro pelas Ruas fica por aqui, Marcos. Boa noite e até amanhã. Ok, Larissa, obrigado pela sua participação, por suas informações e até amanhã, se Deus quiser. Na manhã desta quinta-feira, funcionários e clientes de uma clínica na Avenida Gunabi passaram por momentos de aflição.
foram vítimas, mais uma vítima. Mais algumas vítimas, foram várias pessoas vítimas da violência urbana. Lamentavelmente hoje, até quando você vai ao médico, até quando você vai a uma clínica médica, você pode ser vítima da violência, meu Deus do céu. Quer dizer, hoje em dia as clínicas médicas são todas trancadas para evitar exatamente isso aí que você vai ver agora. Um arrastão cometido, praticado contra clientes de uma clínica. Uma dupla que chegou de moto fez um verdadeiro arrastão no estabelecimento. Na saída, um deles, perigosamente, ainda efetuou um disparo de arma de fogo. As câmeras de segurança no estabelecimento pode ter gravado toda a ação. Você imagina o sufoco. E o pior, na clínica tem pessoas idosas, senhoras idosas, mulheres, crianças. E o sufoco, meu Deus do céu. E o trauma para essas pessoas, e o trauma para as crianças. Às vezes um idoso, mas por um momento como esse, cai em depressão, não se recupera mais. Não se recupera mais. Há casos de pessoas idosas, vítimas de assalto, caem em depressão, não se recuperam mais, não saem mais de casa, não tem mais coragem de sair de casa, entra naquela síndrome do pânico. É lamentável. Os danos, os prejuízos causados à população pela falta de segurança pública são muito maiores do que aqueles que a gente anuncia aqui, do que aqueles que a gente imagina. Muito maiores. Acompanhe aí, vamos lá. Clima de insegurança no bairro de Fátima na manhã desta quinta-feira. Nossa equipe de reportagem veio até a Avenida Guanambi após receber a informação de que 2 homens assaltaram uma clínica de saúde ocupacional. De acordo com informações repassadas por populares que preferiram não gravar a entrevista, 2 homens chegaram em uma moto, estacionaram, entraram na clínica e anunciaram um assalto. Eles levaram pertences dos clientes que estavam na sala de espera, como celulares, bolsas e carteiras. O detalhe é que um dos assaltantes estava com uma farda de uma construtora. Pessoas que estavam aqui do lado de fora da clínica tentaram revidar jogando uma pedra, aquela que está ali bem na porta da clínica. E um dos assaltantes, o que estava armado, revidou com um disparo, como você pode perceber aqui no detalhe da imagem. A câmera de segurança que fica aqui na entrada da clínica com certeza capturou as imagens desses 2 assaltantes, mas a nossa equipe não foi autorizada a ter acesso a essas imagens. Os funcionários e pessoas que trabalham em lojas vizinhas aqui preferiram não gravar a entrevista com medo de represália, já que, segundo eles, a insegurança aqui na área é grande. Bairro de Fátima, Avenida Guanambi. Clínica médica assaltada, vítima alvo dos bandidos. Alvo dos bandidos. Um arrastão que ocorreu numa clínica médica na Avenida Guanambi. Alô, polícia! Alô, Ronda do Quarteirão! Alô, Raio! BP Raio! Bota as mãos nesses bandidos aí. Estão tirando sossego da população. Veja nos próximos blocos do Rota 22. Jovem, 17 anos, executado com 10 tiros na cabeça. O caso aconteceu no bairro Soledade, em Caucaia. Daqui a pouco você tem todos os detalhes. 2 presos, 3 menores apreendidos na BR-116. Acusação, carro roubado. Carro roubado. Um trecho da matéria, eu volto daqui a pouquinho. Aguarde. Com o grupo foi apreendido o veículo e um revólver calibre 38. O flagrante foi realizado aqui no 30º Distrito Policial, por ser a delegacia plantonista, já que a prisão foi realizada durante um feriado. Foi preso ontem no Distrito Federal Vladimir Lopes Magalhães Porto. Ele é acusado do assassinato da bailarina Renata Maria Braga de Carvalho em dezembro de 1993. O mandado de prisão estaria aberto desde o mês passado. O advogado está na carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal e, segundo o órgão, será encaminhado ao Ceará, onde deverá cumprir a pena. Ainda não há uma data definida para a transferência. As autoridades do Distrito Federal aguardam uma ordem da Justiça do Ceará. Acompanhe. No último dia 2 de agosto, o Tribunal de Justiça do Ceará manteve a condenação de Vladimir. O mandado de prisão foi aberto de forma imediata. Em 1º de junho de 2015, Vladimir foi condenado a 12 anos e 6 meses pelo Conselho de Sentença da 5ª Vara do Júri de Fortaleza, mas o réu recorreu.
Ao julgar o caso, a primeira Câmara Civil definiu a sentença em 9 anos e 2 meses. Nas redes sociais, em postagem nesta quinta-feira, a mãe de Renata comemorou a prisão do assassino da filha. O crime foi no dia 28 de dezembro de 1993, na Avenida Beira-Mar. Vladimir efetuou disparo de arma de fogo contra o veículo em que estava Renata, à época com 20 anos de idade. O tiro atingiu a jovem, que não resistiu. O motivo teria sido uma discussão entre Vladimir e os ocupantes do carro onde estava a vítima, quando eles voltavam de uma festa. A polícia afirma ter elucidado o caso de um assalto a um frigorífico em que o policial militar acabou sendo ferido. O fato ocorreu no último dia 25 no bairro Jardim Jatobá. Na ocasião, um bandido foi preso. Agora a polícia está à procura de outros 3 envolvidos no crime, incluindo uma funcionária do frigorífico que teria articulado tudo. Acompanhei, vamos lá. Regina Souza da Silva chegou a prestar depoimento aqui na divisão de homicídios, mas não ficou presa porque não foi pega em flagrante. Funcionária, que é faxineira e cozinheira das vítimas, né, passou toda a informação para o irmão dela, né, e um cunhado, né, desse dinheiro que a vítima iria depositar. Regina, Guaraci e Marcos Antônio estão foragidos. A Polícia Militar, ela efetuou a prisão do Rodrigo, né, que foi o assaltante que ficou no local. E no dia seguinte, inspetores da divisão foram ao local, fizeram vários levantamentos, passaram a semana colhendo informações e até chegar ao nome dessas 3 pessoas que participaram. A Regina foi conduzida aqui para a divisão de homicídios. No seu primeiro depoimento, ela negou, né, todos os fatos. No entanto, os policiais realizaram novas diligências e a Regina acabou confessando a sua participação nesse crime de roubo, né, que culminou com a tentativa de homicídio contra o subtenente Rodrigues. Ela não foi presa porque ela não estava no ato, né, do flagrante ali, né, foi depois de alguns dias. Tanto é elucidado o crime de assalto frigorífico, a polícia diz que tudo foi articulado pelo cozinheiro da vítima. Você vai ver agora o caso de um homem morto pelos próprios amigos. Luiz Carlos Barbosa, vulgo Buda, respondia por tráfico, assalto, formação de quadrilha, além do não pagamento de pensão. Ele estaria conversando com os comparsas de crime quando um dos membros do grupo sacou a arma e atirou. Assim, do nada. As pessoas dizem, há uma unanimidade, né? Entre as pessoas dizem que os amigos verdadeiros amigos, são raros, diria até raríssimos, os verdadeiros amigos. Se é assim, entre os chamados cidadãos de bem, imagine o mundo do crime. Olha só o que acontece no mundo do crime. Não há amigos, há apenas cúmplices, comparsas, apenas isso, comparsas. Não há amigos. A qualquer momento um pode matar o outro, como aconteceu com esse rapaz. Acompanhei, vamos lá. O crime aconteceu aqui na rua Precabura, localidade de mesmo nome, no município do Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Nós estamos num local conhecido como Quadras, onde um rapaz, que era conhecido também como Buda, foi executado a disparos de arma de fogo. Aqui no detalhe da imagem você já observa as viaturas da perícia forense e a viatura da divisão de homicídios, que foi deslocada aqui para atender essa ocorrência onde a vítima recebeu alguns disparos e veio a óbito aqui nesse local. A área encontra-se isolada após a chegada dos policiais militares que faziam patrulhamento aqui na região do Eusébio, receberam a informação do ocorrido, logo se deslocaram para cá e já se depararam com um rapaz identificado como Luiz Carlos Barbosa nessa situação. A informação que nós obtivemos é exatamente de que o Luiz Carlos, ele já tinha envolvimento com o tráfico de drogas aqui na região da Precabura. E após ele ter se envolvido em uma quadrilha que exatamente movimenta o tráfico aqui nessa região, ele teria tido uma desavença com o restante dos comparsas deste grupo. E mediante essa desavença ele estava evitando sair até mesmo de casa porque já estava sendo ameaçado de morte. Mas essa noite ele resolveu sair de casa, estava com os companheiros de crime sentado em um banco,
aqui, que no local onde eles costumavam inclusive se encontrar e estavam consumindo bebida alcoólica. Em meio a esta bebedeira, um dos indivíduos sacou de uma arma e começou a efetuar disparos contra o Luiz Carlos, que veio a óbito aqui nesse ponto. O trabalho pericial já está sendo realizado e a Polícia Civil já está tentando fazer levantamentos que ajudem a identificar o autor ou os autores do crime, né? Porque apesar de apenas um ter sido o que efetuou os disparos, segundo a informação que recebemos, todo o grupo está envolvido com o crime, já que eles fazem parte de uma quadrilha que domina o tráfico aqui na região da Precabura. O Luiz Carlos, além de também ser traficante, era assaltante, já tinha envolvimento também com assaltos aqui na região da Precabura, que é na área do Eusébio, assim como também nos municípios, né, vizinhos, como no Aquiraz e também aqui em Fortaleza, que nós já estamos bem próximos da CE 040 e da Avenida Maestro Lisboa, que também pertence ao município de Fortaleza, né? Então ele costumava praticar esses crimes aqui na região, mas principalmente estava envolvido com o tráfico aqui na área, o que acabou culminando na morte do Luiz Carlos Barbosa, né, conhecido como Buda. Então, mediante ele ter se envolvido em alguma situação, né, de desencontro, né, na verdade ele teve uma discussão com os companheiros de crime mediante algo que ele teria feito que os companheiros não teriam gostado, e mediante essa situação ele acabou sendo morto a tiros após se encontrar com um grupo, o mesmo grupo que o estava ameaçando, o mesmo grupo que participava de ações criminosas com o Luiz Carlos, foram os mesmos que acabaram tirando a vida desse rapaz, né? Infelizmente ele se envolveu com o crime e os próprios amigos, né, assim podemos os chamar, que acabaram tirando a vida desse rapaz. Deixa eu conversar aqui com o Capitão Osborne. Capitão, realmente a informação de que esse rapaz, inclusive, ele já tinha diversos problemas aqui na região. Tinha, o alcunha dele era conhecido como Buda, né? Já tinha vários problemas, ele respondia um 121, 280, 288 e um 244. Os familiares chegaram a vir aqui no local? Falaram, chegou a esposa dele e a irmã dele. Relataram que você estava recebendo ameaça? Não quiseram falar nada, se calaram, né? O próprio familiar se calou, com medo realmente de alguma represália. Mas não estava muito comovido não, os familiares dele, né? Já estavam esperando por essa situação, né? Mediante ele já ter se envolvido em crimes. Tinha 27 anos, acho que demorou ainda, não foi? Porque o elemento desse, né? Alta periculosidade, né? Inclusive ele era bastante temido aqui na região. Juntamente com a quadrilha dele, né? Fora esses 4 castigos, devia ter outras coisas que ainda iriam aparecer mais, né? Portanto, o trabalho da perícia já foi concluído, estão sendo apenas trocadas algumas informações ali por parte da Polícia Militar, Polícia Civil, né, e a perícia, né, por conta do trabalho que já foi concluído aqui no local. Então, a partir de agora, as investigações irão dar início para que assim possa determinar quem teria sido o autor dos disparos e o restante do grupo que estava acompanhado do Luiz Carlos Barbosa, para que todos possam ser indiciados, né, na verdade presos, mediante cometerem ações criminosas aqui na região. Jefferson Ferreira Bezerra, 17 anos, não atingiu a maioridade, nem nunca vai chegar lá. Nunca. Foi brutalmente assassinado com 10 tiros na cabeça. Brutalmente assassinado com 10 tiros na cabeça, um fim trágico de uma vida curta. Uma vida curta. O adolescente tinha várias passagens pela polícia, principalmente por tráfico de drogas e assalto. Na noite desta quarta-feira, viveu os últimos momentos de uma vida marcada por infrações penais, marcada por práticas delituosas, marcada por más companhias, uma vida marcada por maus caminhos, trilhando maus caminhos. Resultado, fim trágico. 3 homens em um carro preto desceram do veículo e executaram um rapaz brutalmente, 10 tiros só na cabeça. Isso aconteceu no bairro Soledade, em Caucaia. Você acompanha agora a reportagem comigo. Vamos lá. A vítima estava trafegando aqui tranquilamente pela Rua E, no bairro Parque Soledade, em Caucaia, quando chegou no cruzamento com a rua Vereador Gilberto Gadelha, foi agredido a disparos de arma de fogo. O jovem, de apenas 17 anos de idade, estava se dirigindo para a própria residência quando acabou sendo agredido por 3 homens que chegaram em um veículo de cor preta, né, modelo não identificado. Ali mais à frente a gente já percebe a grande movimentação de viaturas, tanto da Polícia Militar quanto Perícia Forense, né, que chegaram aqui nesse local para atender mais esta ocorrência na região metropolitana. Né, como nós citamos, nós estamos aqui no bairro Parque Soledade, que faz parte da Caucaia.
bem próximo, já limite com o bairro Açude, exatamente o bairro no qual o jovem residia, porque a rua D, que era a rua que ele morava, já era bairro Açude, e aqui onde ele foi morto, na rua E, tratava exatamente do Parque Soledade. Esse rapaz, segundo o que nos foi informado, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas e por conta disso acabou sendo executado a tiros friamente aqui no cruzamento dessas duas ruas. O rapaz estava transitando, como nós citamos anteriormente, aqui pela rua E. Os homens, 3 homens chegaram em um veículo de cor preta, efetuaram disparos contra o mesmo e ao cair ao solo, 2 deles desceram do carro e executaram friamente, efetuaram mais 10 tiros na cabeça do Jefferson Ferreira Bezerra, de apenas 17 anos de idade. Então o rapaz estava trafegando aqui, como nós ressaltamos, estava andando tranquilamente, estava indo para casa, quando de repente foi abordado por esses 3 indivíduos neste veículo preto. As pessoas ficaram inclusive muito assustadas com a situação da violência empregada na ação, já que mesmo após ele ter recebido alguns disparos e tombado ali ao solo, os 2 homens, acompanhados do terceiro que ficou no volante, na direção do veículo, eles desceram e descarregaram as armas contra a cabeça do Jefferson, um rapaz que logicamente não tinha como resistir à gravidade desses ferimentos, a maioria dos tiros concentrados na cabeça, principalmente logo após ele cair ao solo. A gente percebe ali um grande aglomerado de policiais civis, militares, assim, juntamente com o trabalho da perícia que está sendo realizado neste exato momento, que na verdade vai dar início agora, para que possa coletar as informações necessárias com relação às características dos homens que cometeram a ação criminosa, como também do veículo e também o trabalho técnico da perícia que vai tentar coletar vestígios aqui onde ocorreu esse homicídio para que assim possa dar uma contribuição com relação às investigações e assim chegar até esses homicidas. A informação realmente de que esse jovem infelizmente era envolvido com o tráfico de drogas e a Caucaia, que infelizmente vem passando por um dia bastante violento, porque na tarde de hoje também já ocorreu um duplo homicídio aqui na Caucaia. E agora esse jovem de 17 anos. As 2 vítimas que foram mortas no período da tarde, também menores de idade, e agora mais um jovem que perde a vida agora, por conta do envolvimento com o tráfico, segundo o que foi coletado aqui no local do crime. Alguns familiares se fizeram presentes, moram inclusive bem próximos de onde esse rapaz foi assassinado, mas infelizmente nada puderam fazer, porque não foi por falta de conselhos. Segundo o que nos foi passado, a família aconselhava bastante para que ele não se envolvesse com más amizades, mas infelizmente ele não deu ouvidos aos conselhos que a família todos os dias dava para esse rapaz, o Jefferson Ferreira Bezerra, que infelizmente acabou entrando para o mundo do crime, se envolvendo com o tráfico de drogas e acabou sendo morto a tiros por esses homens até o momento não identificados. A família não chegou a relatar se o mesmo estava recebendo algum tipo de ameaça, mas a polícia já está fazendo alguns levantamentos aqui no local do crime. Existem outras viaturas da Polícia Militar também fazendo diligências aqui na área para tentar identificar este veículo que praticou esta ação criminosa contra esse adolescente de 17 anos de idade. Os policiais inclusive chegaram a relatar que ele já teria cometido alguns crimes aqui na área, mas nada consta contra o mesmo pelo fato de ele ser menor. Então, as ocorrências não ficam registradas no CIOPS, na CIOPS, Então, eles não têm como averiguar a que tipo de procedimentos ele já respondia, Apesar de ele ser menor de idade, já ter sido apreendido algumas vezes. Mas a polícia já está aqui fazendo todos esses levantamentos para que as diligências e as investigações necessárias possam ser realizadas para que assim chegar aos autores deste homicídio. Lamentavelmente, mais um jovem morto por conta de envolvimento com a criminalidade. A gente lamenta muito isso, porque é uma juventude que poderia estar estudando, poderia estar trabalhando, poderia estar produzindo para esse país, sendo orgulho. Quantas pessoas pobres da periferia se destacam no esporte, se destacam nas artes, na música, no instrumento musical ou no canto. No entanto, essas pessoas que são pessoas talentosas, muitas vezes são pessoas talentosas, se perdem por conta das drogas, por conta de envolvimento com o crime. É lamentável. Isso aí todo mundo perde. Ele perde a vida, a família fica enlutada, o Estado, a economia do Estado perde mais um jovem que poderia ser um talento. Lamentavelmente morto, tragicamente. Vamos ver como é que está o trânsito ao vivo. Agora, quase 7 horas da noite desta quinta-feira. Trânsito movimentado aí
Washington Soares, que é a CE 040, mas fluindo normalmente, carros parados ali no retorno, mas flui normalmente o trânsito aí na CE 040, uma das principais avenidas aí de Fortaleza, uma das saídas de Fortaleza, uma rodovia estadual, fiscalizada pela BPRE, que é a Polícia, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Avenida Bezerra de Menezes, vamos lá. Avenida Bezerra de Menezes, trânsito mais que tranquilo na Bezerra de Menezes, fluindo normalmente, trânsito tranquilo, a Bezerra de Menezes nessa última reforma agora, o pessoal critica, mas beneficiou, gente. Olha como está bonita a avenida, olha como está gostosa de passear essa hora da noite na Avenida Bezerra de Menezes. Trânsito tranquilo, trânsito movimentando-se normalmente, exatamente às 6h51 da noite desta quinta-feira. E ainda hoje aqui no Rota você vai ver clonagem de veículos. 50 casos já foram registrados só esse ano. O número é maior que a soma das ocorrências de 2014 e 2015. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Aguarde. Desde 2009, o Detran Ceará tem uma comissão permanente para resolver problemas com clonagens. O mesmo não acontece na maioria dos Detrans do Brasil. Isso porque muitos entendem que esse tipo de problema só deve ser resolvido pela polícia. 2 homens foram presos, 3 adolescentes apreendidos na BR-116 na Aerolândia. Eles estavam em um veículo roubado. No carro foi encontrado um revólver calibre 38. Um deles, identificado como Gleidson Azevedo de Castro, já responde por furto, por roubo, que o roubo é assalto, e homicídio. Acompanhe comigo, vamos lá. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro Aerolândia quando suspeitaram de um grupo que estava em um Corolla prata. Eles verificaram que o veículo era roubado e solicitaram apoio. Durante a abordagem, 5 pessoas foram presas, entre elas 3 adolescentes que foram encaminhados para a DCA. Outras 2 pessoas foram presas. O Gleidson Azevedo de Castro, que já respondia por roubo e homicídio, e Nonato Gomes de Souza, sem antecedentes criminais. Com o grupo foi apreendido o veículo e um revólver calibre 38. O flagrante foi realizado aqui no 30º Distrito Policial, por ser a delegacia plantonista, já que a prisão foi realizada durante um feriado. Na manhã desta quinta-feira, a dupla foi transferida para o 13º Distrito Policial, que é a delegacia que ficará responsável pelas investigações. A dupla foi autuada em flagrante por receptação, organização criminosa, porte ilegal de armas e corrupção de menores. O crescente número de casos de clonagem de veículos impulsionou a criação, pelo Departamento Estadual de Trânsito no Ceará, de uma comissão permanente para o assunto. Segundo o Detran, esse tipo de crime deve ser analisado tanto pela polícia quanto pelo órgão. O compartilhamento de informações pode solucionar muitos casos. Acompanhe. Carro clonado, um assunto sério e que pode gerar muita dor de cabeça para a vítima. A situação sempre é a mesma. Algum indivíduo mal intencionado ou furta um carro ou pega um carro similar para cometer infrações. Aí ele pega um carro com as mesmas características e copia aquela placa. Faz uma placa igual, copia aquela placa. Os mais sofisticados também falsificam a documentação do veículo. E aí a pessoa fica rodando e todas as infrações que são cometidas vão para outra pessoa. Ou quando é realmente bandido efetivamente, aí para praticar assalto, para fazer algum cometimento de crime, ele usa esse carro. Esse tipo de prática vem crescendo no estado nos últimos 18 meses. Há cerca de 500 processos sendo analisados pelo Detran. O número é maior que a soma de ocorrências de 2013 e 2014. Até o momento, já foram confirmados 50 casos. Desde 2009, o Detran Ceará tem uma comissão permanente para resolver problemas com clonagens. O mesmo não acontece na maioria dos Detrans do Brasil. Isso porque muitos entendem que esse tipo de problema só deve ser resolvido pela polícia. O Detran tem ferramentas que ajudam na identificação do crime. Nós estamos usando agora uma ferramenta que são os OCRs que nós temos nas nossas fiscalizações eletrônicas, certo? Então, a pessoa diz que a placa foi clonada, eu jogo isso dentro do sistema para saber por onde esse carro andou. E aí, se eu constatar que esse carro passou em 2 locais muito distantes, num período de tempo muito curto, fica provado que existem 2 carros rodando com a mesma placa. Mas o que fazer ao suspeitar que o carro foi clonado? Você vai a uma delegacia, registra um boletim de ocorrência, para quê? Para que haja a instauração do procedimento criminal de apuração disso, porque isso é um crime.
Aí depois você vem ao Detran com toda a documentação que você tiver e dá entrada no processo administrativo, que pode ser mais rápido do que a investigação criminal. Vai depender do tipo de prova que tiver. Aqui, administrativamente no Detran, o que a gente vai buscar constatar? Que efetivamente existem 2 carros rodando com uma placa só, certo? Constatado isso, se esse veículo, por exemplo, for apreendido pela polícia, como acontece às vezes, aí as multas serão retiradas aqui e o veículo continua com a placa que tinha. Se, por exemplo, ele não foi apreendido e foi constatada a clonagem, nós vamos trocar a placa do veículo que fez aqui a reclamação. Ele vai ser trocado. E aquele número antigo vai ser colocado no sistema uma restrição de circulação. Então, se esse carro clonado passar na barreira policial, passar pela PRF, ou seja, ele vai estar no sistema do Detran de que ele é um carro com suspeita de clonagem, vai ser apreendido para ser apurado. Para protocolar o requerimento, é necessário que o dono do veículo apresente ao Detran algumas cópias como de identidade, CPF, CRV e CRLV, cópias de fotografias de infrações e do boletim de ocorrência, fotografias do veículo do requerente de diversos ângulos, laudo da vistoria veicular emitido pelo Detran. As provas são muito importantes para facilitar a investigação, então é preciso que tenha colaboração da possível vítima. Rastreador é um caso clássico. Você vai lá, tira o relatório, por onde você andou aquele dia, que ele tem um histórico, né? E traz aqui e mostra que, olha, eu não andei nesse local aqui que está. Já é bom trazer logo a documentação. Sim, é prova. Quanto mais prova você trouxer, mais fácil vai ser o trabalho para poder lhe ajudar nesse sentido. São provas, eu preciso provar, né? Isso é um princípio do direito, quem alega, prova. Caso haja constatação de que o carro realmente foi clonado, as multas são removidas e é necessário trocar a placa. O processo de mudança é como o que já é realizado no emplacamento de um veículo novo. A solicitação da placa é uma consequência do processo administrativo. A troca ou não da placa vai ser o resultado do processo administrativo. Mas, pois é, quem que troca a placa? Não, aí ele é autorizado a trocar, é como se fosse um emplacamento. Ele vai se dirigir ao setor do Detran com essa autorização, vai ser dado um novo número de placa para ele, ele vai comprar as placas novas, vai vir no Detran, fazer a vistoria e a fixação da placa nova. E é mudado no registro do veículo. E esta semana, um laboratório para a clonagem de veículos foi descoberto em um sítio no bairro Coité. No local foram apreendidos 4 veículos roubados no fim de agosto, que já estavam com as placas adulteradas, chassis modificados, além de documentos falsos vindos de outros estados. Foi preso o caseiro Francisco Clemilton da Rocha Bernardino, de 25 anos. A investigação dá continuidade a uma ação do 30º Distrito que resultou na prisão de 7 pessoas com armas de grosso calibre e coletes. Portanto aí, meu amigo, você está com esse problema aí, espero que seja resolvido agora. Finalmente o Detran toma uma medida que vai beneficiar em muito a população. Se você acha que o seu carro foi clonado, recebeu várias multas, diversas multas em locais que sequer você passou por lá, entra com um processo administrativo no Detran e solicita logo a troca da placa do veículo. Solicita a troca da placa do veículo. O Detran vai fazer o quê? Vai analisar aquilo ali para saber se o seu carro foi realmente clonado. Como é que ele vai analisar? Ele vai ver pela passagem do carro nos diversos fotossensores, né, se houve realmente a passagem de 2 carros com a mesma placa em pontos muito distantes num curto espaço de tempo. Aí ele vai chegar à conclusão, realmente, os engenheiros do Detran, de que não é possível uma pessoa estar aqui, por exemplo, aqui na Aldeota, passou por aqui da Aldeota, e lá na Maraponga, por exemplo, passou em 5 minutos depois passou na Maraponga. É impossível. É impossível um carro passar daqui da Aldeota para Maraponga em 5 minutos. É impossível. Então ele chega à conclusão que o carro foi clonado. Se o carro não for apreendido pela polícia, aí sim o Detran pega e autoriza realmente você trocar a placa do carro. E aí o carro clonado vai ser apreendido, né? E o carro recebe uma nova placa, uma nova identificação. Mas se for apreendido o carro pela polícia, aí não há necessidade da troca. Mas logo no processo administrativo, você comprova, através das multas que você recebeu, você comprova aí ou pede o Detran para comprovar administrativamente que houve a clonagem e pede a solicitação da placa. Faça isso amanhã mesmo, faça isso logo.
porque era um problema antigo, já atendemos aqui no programa, já diversas pessoas reclamando, e aí era uma dificuldade, porque o Detran disse que só faça o BO, só BO, e as multas chegando. Agora o problema foi resolvido, ou espero que tenha sido resolvido. A pessoa entra com um processo administrativo, provando que realmente não esteve naqueles locais, aquele monte de multas, né, que chegaram, e aí o Detran vai analisar e vai comprovar realmente. Tudo fica nas mãos do Detran. Mas o Detran é um órgão responsável, um órgão correto, um órgão do Estado, que vai analisar corretamente se houve realmente a clonagem ou não. Havendo, vai ser trocado, e o carro não sendo apreendido, vai ser trocada a placa do seu carro. Graças a Deus. Uma notícia boa aí, uma notícia boa. Olha, um homem foi preso em Paramoti, no Sertão Central cearense, por tráfico internacional de drogas e falsidade ideológica. Ele é casado com a vice-prefeita da cidade, Teovânia Ferreira Braz, que concorre ao cargo de prefeita do município. Segundo a polícia, Josivan Barreto Pontes usava o nome falso de Gilvan Alencar Barreto. Ele já havia sido preso pela Polícia Federal em 1997, quando transportava 68 quilos de crack em um carro que seguia para Goiânia. No presídio, Josivan teria falsificado um alvará de soltura em nome de uma juíza e em seguida adulterado o nome na certidão de nascimento. Ele estava com um mandado de prisão em aberto e foi preso nesta quarta-feira durante a inauguração do Comitê da Esposa. Acompanhei. A Polícia Civil no estado do Ceará acaba de prender, na verdade a prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira, talvez um dos mais procurados traficantes do país. Esse rapaz se chama Josivan Barreto Pontes. Esse rapaz aqui, ó, que a gente está mostrando agora. Na verdade, a história dele é muito interessante porque ele foi preso em 1997 pela Polícia Federal, exatamente por tráfico internacional de drogas. A droga estava escondida num veículo que estava num reboque e seguia para Goiânia. O resultado da prisão do Josivan foi exatamente que ele foi levado para Mato Grosso e estava em Mato Grosso, preso, e acabou fugindo pela porta da frente do presídio. Uma história realmente muito interessante, que nós vamos ouvir da voz do próprio delegado que conduziu as investigações aqui no estado do Ceará, Dr. Marcos Aurélio Elias de França, delegado regional de Itapipoca e atualmente respondendo como delegado adjunto do DPI. A verdade é que a Polícia Civil do estado do Ceará soube que ele estava aqui, mas estava com um nome falso. O Josivan estava com a carteira de identidade com o nome Gilvan Alencar Barreto. Coisa nova? Não, desde 2008 que ele usa esse nome, e exatamente com esse nome se elegeu vereador da cidade de Paramoti, mantinha um relacionamento estável com a atual vice-prefeita do município, que inclusive é candidata a prefeita. Mas essa história toda a gente vai ouvir do doutor Marcos Aurélio, começando pela maneira como foi preso, né? O Josivan. O doutor Marcos Aurélio nos passou aqui uma informação, que na verdade foi feita uma campana, que começou às 6 horas da manhã desta quarta-feira, e vamos ouvir do doutor Marcos Aurélio agora como é que foi preso o Josivan Barreto Pontes, que desde 2008 tinha uma carteira de identidade com o nome Gilvan Alencar Barreto. Chegamos em Paramoti por volta de 6 horas da manhã, um veículo descaracterizado, ficamos em campana, até por volta de 15h30, quase por volta de 16 horas, onde o mesmo foi visualizado nas proximidades do comitê eleitoral da esposa. Fizemos a abordagem, foi uma abordagem técnica, ele se identificou com o nome de Gilvan Alencar Barreto, que é um nome falso. Ele recebeu voz de prisão, foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapipoca, foi autuado em flagrante por uso de documento falso. Lá ele confessou com detalhes que o seu nome verdadeiro era Josivan e que havia foragido com alvará de soltura falso, falsificou a assinatura da juíza. Enfim, toda a prática criminosa que ele participou. Doutor, ele foi preso em 1997 por tráfico internacional de drogas. É um homem com um grau de periculosidade, digamos assim, em destaque. Exatamente. O Josivan participava de uma quadrilha perigosíssima, responsável pela entrada de pasta base de cocaína e crack no Brasil, vindo da Colômbia.
Essa droga abastecia São Paulo e Rio de Janeiro. No dia de sua prisão, a droga foi apreendida em um caminhão reboque, dentro do porta-malas de um veículo de um caminhão reboque. O motorista denunciou o Josivan e mais dois irmãos comparsas. A Polícia Federal prendeu os mesmos em flagrante delito. Foram encaminhados para o presídio de Mato Grosso. 7 meses após a prisão, eles conseguiram fugir pela porta do presídio através do alvará falso. Em seguida, ele foi para uma cidade de Capitão Poço, no estado do Pará, falsificou a certidão de nascimento com o nome de Gilvan, e de lá para cá veio para o estado do Ceará, veio para Paramoti. Em Paramoti passou a ter união estável, teve filhos com o nome de Gilvan, nome fictício, entrou na política, foi vereador, seu irmão também é vereador, elegeu seu irmão vereador, a sua esposa é atual vice-prefeita e é candidata à prefeitura de Paramoti. E como um homem pode, durante tanto tempo, manter uma identidade falsa? Casar, inclusive, ter uma união estável com uma pessoa. Será que a vice-prefeita, atual vice-prefeita de Paramoti, sabia de todos os detalhes da vida pregressa, do histórico de crimes do Josivan, que aqui era o Gilvan Alencar Barreto? O doutor Marcos Aurélio também esclarece essa situação para a gente. Ele não entrou em detalhes se ele havia dito para ela do mundo do crime dele, que ele é envolvido com narcotráfico, que ele importava drogas da Colômbia. Isso ele não chegou a informar, mas disse que ela tinha conhecimento, que o mesmo devia à justiça, que o nome dele não era Gilvan, e sim Josivan. Os filhos não sabiam? Não, segundo Josivan, os filhos não sabiam, e os filhos foram registrados com o sobrenome como se o pai fosse Gilvan, nome fictício. O Josivan está preso, está em Fortaleza, mas pode ser recambiado para o Mato Grosso. Isso vai depender das investigações que vão acontecer daqui para frente, não é isso? Por enquanto, ele está aqui. Agora, uma informação que a polícia busca também, e na verdade nesse momento a gente não tem como dar muitos detalhes, é se o Josivan, ele está envolvido com a quadrilha internacional. Ele é considerado um bandido periculoso, é considerado um homem muito perigoso. E aí a grande pergunta é, será que o histórico de crimes do Josivan acabou? Será que ele não tem mais nenhum tipo de envolvimento com a quadrilha internacional de tráfico de entorpecentes? A prisão dele foi ontem, foi uma prisão importantíssima. Tiramos de circulação uma pessoa que foi ou é envolvida no mundo do narcotráfico. Nós iremos agora diligenciar, investigar até que ponto o Josivan participava ou não do comércio de entorpecente ou outros crimes aqui no estado do Ceará. Muito bem, muito bem. Grande prisão realizada exatamente pela Polícia Civil. Deixa eu falar um negócio para você aqui. 11 testemunhas de acusação, 14 de defesa e 11 réus envolvidos com a Operação Sunset, que investigou o tráfico de drogas em praias do Ceará, devem ser ouvidos quinta e sexta-feira no Fórum Cláudio Bevilacqua. Foram ouvidos uma parte hoje, né? E outra parte amanhã. Os réus são acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os crimes ocorreram em Fortaleza e Jericoacoara. Segundo os autos, a Polícia Civil, a partir de junho de 2015, passou a investigar informações sobre o tráfico de drogas nos 2 municípios. Por meio de interceptações telefônicas, a polícia acompanhou e identificou toda a organização criminosa. Daqui a pouco eu volto com novas informações aqui no Rota 22. Aguarde. Moradores do bairro Ganidezinho passaram por momentos de aflição na manhã desta quinta-feira. Segundo a polícia, uma dupla em uma motocicleta estava em atitude suspeita. Eles foram alertados para parar, mas não respeitaram o aviso. Houve perseguição e troca de tiros em meio à comunidade. O adolescente atingiu o para-brisa da viatura durante a ação. Os policiais revidaram e atingiram o menor, que caiu da motocicleta junto com o comparsa. Quem passava pela região ficou no meio do fogo cruzado. Acompanhei, vamos lá. Foi por volta de 9 horas da manhã dessa quinta-feira que 2 homens em uma moto atiraram contra a viatura do Ronda do Quarteirão, aqui na Avenida Osório de Paiva, com a rua René Descarte. Nossa equipe de reportagem teve acesso ao vídeo momentos após o tiroteio.
é possível ver marca de bala no vidro da viatura. Segundo informações repassadas para a nossa produção, os 2 homens foram presos. Um sofreu ferimentos à bala e foi encaminhado para o Frotinha da Parangaba. Graças a Deus. Eita, menino, o cara foi pra matar mesmo. Dona Maria, a senhora estava saindo de casa quando percebeu o tiroteio? Estava saindo no portão para comprar um arroz, aí ouvi os balaços. Era de frente para mim, quase de frente para mim, aí eu via a moto na frente e o carro da polícia atrás. Aí a polícia, eles estavam atirando na polícia e a polícia atirando neles. Muito tiro? Muito tiro, uns 30 tiros. E essa daqui passou no meu peito, bem pertinho. Ainda senti o vento da bala. Todo mundo apavorado, isso aqui ficou lotado de gente por todo o canto. Foi rápido, e prenderam logo, eles dominaram logo, né? Quando ele virou aí na esquina, aí ele caiu. Ele já caiu baleado. Porque se a polícia não tivesse baleado ele, eles estavam atirando para matar a polícia. Eles se emparelharam para matar a polícia. Agora a senhora falou que tá bem perigoso, que é muitos assaltos, né? Que a bandidagem tá... 3 dias que assaltaram, tá com 1 mês que assaltaram essa distribuidora aí de frente. Tá com uns 3 dias que assaltaram a farmácia aí, a Genial. E aconteceu isso agora. E todo santo dia tem uma novidade aqui. E isso só é para bandido. É muito bandido, é muito. Você não pode... A gente tá aqui porque é um jeito de trabalhar. Agora é agradecer, né, que por pouco, graças a Deus. E pedindo a Deus todo o tempo para não acontecer nada. Porque na hora eu nem pegou em mim e nem pegou nas outras pessoas que iam passando pro outro lado. Ia passando a senhora com o bebê. Foi muita sorte, não aconteceu nada com ninguém. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que o adolescente foi socorrido para uma unidade de saúde onde permanece sob escolta da PM. O procedimento foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, como manda a lei, onde o menor será autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo. Lucas Pastor do Nascimento, 18 anos, foi preso com um revólver calibre 22 com 3 munições, uma delas deflagrada, além da motocicleta usada na ação, que era roubada. Ele vai responder pelos crimes de receptação, desobediência e por dirigir veículo em via pública sem habilitação. O caso foi levado para o 3º Distrito Policial, onde Lucas está preso. Quase 15 mil casos de dengue e mais de 13 mil de chikungunya já foram registrados em Fortaleza este ano. Para tentar reduzir a proliferação do Aedes aegypti, a conscientização da população é fundamental. Por isso, as ações estão sendo intensificadas aqui na capital. Acompanhe, vamos lá. As crianças da Escola Pública Municipal João Frederico Ferreira Gomes foram para as ruas do bairro Genibaú com cartazes e plaquinhas que descreviam os sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E Tamires sabe bem que sintomas são esses. Tamires, que plaquinha é essa que você está segurando? É de um menino que está com febre e manchas no corpo. Isso indica o quê? Que ele está com dengue e com a chikungunya, os sintomas. O grupo de alunos entregou panfletos informativos aos moradores das casas que foram visitadas. Estamos dizendo onde pode estar os focos, sintomas da doença e para eles se prevenirem. Jamile foi uma das pessoas que receberam a visita inusitada das crianças. A dona de casa já foi vítima do mosquito e a família dela também. Já tive dengue, já tive zika, né? E é péssimo, péssimo. Pessoas da minha família também já tiveram, né? Aqui na região também conheço muita gente que já teve. Aqui na rua também, né? Dengue, zika. Para o diretor da escola, ações assim são importantes para que os alunos se conscientizem desde cedo. A Escola João Frederico, aqui no Genibaú, ela tem uma parceria constante com o posto Galba de Araújo, né? E assim, a gente faz esse trabalho já há bastante tempo. A escola dialoga com a comunidade para que as crianças cheguem em casa conscientes do seu papel de cidadãs. Durante a ação, as crianças receberam o apoio da equipe do Núcleo de Educação, Saúde e Mobilização Social da Regional 5. Esse projeto junto às escolas municipais e particulares já existe há muito tempo.
Então esse ano de 2016 é um ano diferente em relação às outras doenças, que entrou aí a zika, entrou a chikungunya, e já tínhamos um trabalho já continuado em relação à dengue. E esse ano a gente só fez mesmo somar essas demais doenças, para que nós possamos realizar um trabalho em parceria com as escolas, dentro das comunidades, no sentido que o aluno oriente também a comunidade sobre as medidas de prevenção ao Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal, o Genibaú é o 4º bairro com maior índice de pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. De janeiro a 2 de setembro deste ano, 64 casos de chikungunya foram confirmados e 282 de dengue. Dados divulgados pelo Sistema de Monitoramento Diário de Agravos apontam que nesse mesmo período, em toda a Regional 5, foram confirmados 1.829 casos de chikungunya e 2.343 de dengue. Em Fortaleza, foram 13.414 casos de chikungunya e 14.758 de dengue. E assim foi mais um Rota 22. Muito obrigado, sua honrosa companhia. Um abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Noivos em Foco, romantismo, votos de amor e as festas mais bonitas, eternizadas na sua TV. Confira no Noivos em Foco, domingo às 2:30 da tarde.